Se tentando me restringir eu já desconto tanto na comida, imagina se eu não me restringisse mais. Imagina se eu me desse permissão. Poder comer o que eu quiser, na hora que eu quiser, na quantidade que eu quiser. Não, eu tenho certeza que isso não vai funcionar comigo. Peraí. Calma que eu vou te mostrar um ponto de vista que talvez você ainda não tenha visto. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Lorena Neiva, eu sou uma nutri que não passa dieta porque eu vou te ajudar a melhorar a sua relação com a comida. Então vamos lá? Estranho seria se você não tivesse esse medo da permissão. Porque pensa comigo, você já tem uma ideia de como é se permitir. Mesmo que isso que você tenha em mente não seja uma permissão incondicional sobre a comida. O que seria essa permissão incondicional sobre a comida? É justamente poder comer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, sem nenhuma condição. Então não é poder comer se tal coisa acontecer, poder comer se for tal dia, se for tal momento, se for tal quantidade. Não, permissão incondicional, sem condição. Eu posso comer da maneira que eu quiser, seja o dia que for, o momento que for, a escolha é minha. Só que quando a gente está preso nos ciclos das dietas, a gente acaba tendo uma ideia do que seria a permissão e a gente não gosta nem um pouco dela. Porque pensa comigo, primeiro, se eu sigo uma dieta e eu talvez tenha uma refeição livre, o que acontece nesse sentido? Para a grande maior parte das pessoas, pelo menos a longo prazo, talvez a curto prazo você tenha um certo controle maior, mas a longo prazo isso é mais difícil. O que acontece geralmente? Você passa a semana inteira ali seguindo certinho. Mas por saber que, sei lá, no sábado você vai ter essa refeição livre, o que acontece com esse cenário? A gente primeiro que passa a semana inteira pensando nessa refeição livre, escolhendo, né, ali o que a gente vai comer, e muitas das vezes, quando chega esse momento da refeição livre, em que a gente se diz que se permite comer, tá vendo? É a nossa percepção de permissão. Mas que não é lá uma permissão, porque se eu só posso comer tal alimento naquele momento, daquele jeito, cheio de condições, não é permissão, na verdade é uma restrição que eu tô vivendo, né? Mas enfim, chega nesse momento da refeição livre, vamos supor que eu escolhi comer pizza. E daí eu comprei uma pizza de 8 fatias. Talvez eu esteja na 4ª fatia já percebendo que eu estou saciada, que eu já poderia parar de comer ali. Mas o que acaba acontecendo? Eu não vou parar de comer, porque aquele é o momento que eu tenho de permissão. Eu sei que se eu paro de comer naquele momento, acabou. Eu talvez só vou voltar a comer pizza na outra semana, na minha próxima refeição livre. Então o que eu acabo fazendo? Vou terminar de comer isso aqui. Então provavelmente eu vou acabar comendo a pizza inteira. Mesmo já estando saciada, mesmo talvez ficando super desconfortável na hora que eu terminar de comer, mas eu vou querer aproveitar aquele momento ao máximo. E quando termina essa refeição e aí eu percebo que eu tô estufada demais, pesada demais, desconfortável, porque eu comi para além daquilo que seria necessário, né, naquele momento, daquilo que me traria um bem-estar genuíno naquele momento, qual é a possível conclusão que eu chego? Tá vendo? Eu não posso me permitir. Porque se eu me permito comer a pizza, eu não sei comer pouco dessa pizza. Eu acabo comendo tudo. Eu acabo comendo muito. E aí eu fico muito cheia. Se eu me permitisse comer pizza todos os dias, nossa senhora, eu ia comer 8 fatias todos os dias. Essa é a percepção que a gente cria da permissão. Quer ver um outro cenário? No meu dia certinho, eu posso comer uma fileira de chocolate depois do almoço. Essa é a minha cota de doce pro dia. E a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas é algo que eu sempre vou ressaltar. Quando eu restringo um alimento, eu vou ter um desejo aumentado por ele. Então é muito comum que ao longo do tempo, mesmo que eu tenha o chocolate, o doce na minha dieta, no meu dia a dia, poxa, mas eu tô me permitindo comer uma fileira de chocolate depois do almoço. Eu posso comer esse alimento, eu não tô me restringindo. Existe sim uma restrição, porque qualquer quantidade além daquela fileira tá errado. Então só de ter um limite ali até onde eu posso comer, já me faz querer continuar comendo. Tudo que é restrito, tudo que é privado, eu desejo mais. E aí num dia que eu acabo cedendo, então eu fui lá, comi minha fileira de chocolate, mas aí eu senti esse impulso, essa vontade de querer continuar comendo, eu fui lá e comi mais uma fileira. O que geralmente acontece nesse cenário? Eu já errei, eu já comi a mais do que eu deveria comer. Então é muito comum que eu tenha aquele efeito já que eu comi a mais do que eu deveria, já que eu fiz errado, já que esse dia já era, então quer saber? Eu vou me permitir comer. Eu vou comer doce hoje na quantidade que eu quiser, porque amanhã eu retomo. Amanhã eu coloco de novo que é uma fileira só. Aí o que acaba acontecendo? Sim, eu vou exagerar muito naquele doce. Se eu tiver mais uma barra inteira, talvez eu vou comer aquela barra inteira. E aí de novo, qual é a conclusão que eu chego? Tá vendo? Eu não posso me permitir, porque se eu me permito, eu como uma barra inteira de chocolate. Permissão não é pra mim.
E aí eu tô te trazendo isso só pra gente começar essa conversa. Só pra você começar a entender que talvez a permissão não é essa permissão que você tá enxergando. Porque, na verdade, quando eu tenho um momento de, já estraguei tudo, vou comer mesmo, vou me permitir. Ou então, hoje é sábado, hoje eu vou me permitir sair fora daquele comer certinho. Isso não é permissão incondicional sobre a comida. Isso, na verdade, é restrição. Eu me permito comer, mas é uma permissão cheia de regras. É um só posso comer agora, nesse momento, ou talvez nessa quantidade, ou porque eu já estraguei mesmo. Permissão incondicional, de novo, como é que é para você lembrar? Sem condição. Então quer dizer que se eu posso comer doce hoje, na quantidade que eu quiser, amanhã também, e depois também, e daqui 5 anos, 10 anos, 50 anos, até os últimos dias da minha vida, eu vou ter essa permissão para comer. Então isso é ter permissão de verdade em frente à comida. Então só pra gente começar a nossa conversa, talvez isso que você enxerga como permissão não seja uma permissão mesmo, né? Só que todo esse ciclo da dieta, em que eu estou ali me restringindo até chegar num determinado momento em que eu não aguento mais essa restrição e eu cedo, nesse momento que eu cedo, eu trago essa permissão, eu falo, vou comer mesmo, eu tenho um excesso muito grande, eu me sinto muito mal, né? Eu sinto uma ressaca ali, tanto física, porque eu comi muito, mas uma ressaca moral também, de culpa e frustração, só me faz olhar para esse momento e falar, não posso me permitir. Se eu me permito, acontece isso. Então todo esse ciclo da dieta só reforça a ideia de que permissão não funciona para mim. Esse impulso de comer o máximo que der naquele momento, na maior velocidade possível, não é permissão. Isso, na verdade, é um reflexo da restrição. Eu, inclusive, vejo vários vídeos assim, né, nas redes sociais. Então, o que eu comeria num dia se calorias não existissem? O que eu comeria num dia numa alimentação intuitiva, em que a pessoa tá pegando por base essa ideia do, vou poder comer o que eu quiser e é isso. E aí o que a gente vê é uma estrondosa quantidade de comida. O que a gente vê é uma escolha pelos alimentos que são proibidos, né? Então eu acordaria e comeria 2 travessas de pavê, e aí coxinha e mais não sei o que de lanche da manhã, e aí vai seguindo esse tipo de conduta, esse tipo de escolha. Mas será que isso é porque a pessoa tá se permitindo? Ou será que é porque a pessoa, num primeiro momento, abandonou a restrição? E uma vez que eu abandono a restrição, que eu me digo então, olha, quer saber? Se eu quiser comer doce, eu vou comer. Não vou mais colocar que tem que ser uma fileira só por dia, eu vou poder comer o doce na quantidade que eu quiser, se eu quiser comer o bolo de chocolate, eu também vou me permitir. Eu cansei de fazer restrições. É claro que num primeiro momento, pensa comigo, dos alimentos que estavam ali na minha frente disponíveis para eu comer, ou seja, só os permitidos, eu agora peguei os proibidos e coloquei ali no meio também. Ficou tudo permitido. Então eu tô colocando do lado de uma banana, por exemplo, que sempre esteve ali no tenho que comer, né, no que é permitido, eu vim e coloquei um bolo de chocolate. Quem que vai brilhar mais pra mim? É óbvio que é o bolo de chocolate. Eu nunca pude escolher o bolo de chocolate. Se eu escolhi o bolo de chocolate, era com muita culpa. Se eu escolhi o bolo de chocolate, era sabendo que era só naquele momento, que amanhã ele já não estaria mais ali no disponível pra mim. Então é claro que a princípio a gente vai ter talvez essa percepção de um aumento no desejo desses alimentos. Mas não é porque o problema é o alimento ou porque eu não sei viver com permissão. É porque é um reflexo da restrição. É um reflexo de ter passado muito tempo restringindo esse alimento. Porque na hora que a gente pega, por exemplo, aquele dia do que eu comeria se eu tivesse permissão, se calorias não contassem, como essa pessoa vai se sentir se ela passa o dia inteiro comendo doce, comendo fritura, comendo quantidades exorbitantes? Será que ela vai se sentir disposta ao longo do dia? Será que ela vai se sentir leve ao longo do dia ou ela vai se sentir super pesada? Será que o intestino dela vai estar funcionando bem ou não vai estar funcionando nada bem? Será que a barriga dela não vai ficar estufada e talvez com uma produção aumentada de gases? Provavelmente, se a pessoa passa o dia comendo daquele jeito, ela não vai ter um bem-estar físico. Muito pelo contrário. E aí eu te pergunto, vai chegar o próximo dia e ela pode comer tudo de novo desse jeito. E depois o próximo, e depois o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. O que você acha que vai acabar acontecendo? Primeiro que esse bolo de chocolate que tá ali agora do lado da banana, ele tende a ir perdendo o brilho. Porque eu vou vendo que, ele tá sempre ali. Então eu não quero escolher mais a banana pro meu lanche da manhã. Eu tô escolhendo bolo de chocolate. E aí, no outro dia eu escolho de novo. E eu escolho de novo. E eu escolho de novo. O que eu vou percebendo ao longo desse tempo é que esse brilho vai diminuindo, porque o meu cérebro vai começando a entender que, olha, esse alimento não vai fugir mais, esse alimento tá sempre aí. Mas um segundo ponto muito importante. Não é como se a gente fosse escolher e ponto final. A gente vai aprender a observar nossos sinais internos, né? A gente vai começar a aprender a reconhecer como a gente se sente após
posso comer. Porque é totalmente diferente eu lanchar uma banana ou eu lanchar uma fatia de bolo de chocolate pela manhã e a forma como eu vou me sentir depois, em relação à energia, em relação à saciedade, em relação a como está a sensação no meu estômago. Tudo isso vai mudar. E é aí que esses sinais do meu corpo vão começar também a se tornar uma referência para definir o que eu vou comer. Então tá vendo que essa permissão incondicional, ela também não vem de uma hora para outra, né? A gente constrói essa permissão. Porque mesmo que eu comece a me dizer, olha, eu vou me permitir, eu posso comer como eu quiser, do jeito que eu quiser, eu ainda vou estar sofrendo consequências da dieta, reflexos dessa mentalidade de dieta. Por isso que existe um período ali em que eu tô aprendendo a gerenciar essa mentalidade, afastando esses pensamentos de restrição e que eu estou experimentando comer esses alimentos que por tanto tempo foram proibidos, agora com uma mentalidade mais em paz, afastando a culpa, me dizendo que eu posso comer, da mesma forma que eu começo então a direcionar essa minha atenção para como eu tô me sentindo comendo esse alimento. Sem falar que permissão não é, passou pela minha cabeça comer isso, eu vou comer. Ou talvez, vou ali na cozinha, encher minha garrafa d'água, passo pela cozinha, vejo um bolo de chocolate ali. É óbvio que eu vou olhar para esse bolo e vou falar, que delícia. Mas permissão não é, que delícia, eu vou comer. Muito pelo contrário, a permissão me possibilita parar um pouco e observar melhor o cenário. Se eu posso comer em qualquer momento, eu também posso parar um pouco e me questionar, vai fazer sentido comer esse bolo agora? Porque eu posso amar bolo de chocolate, mas será que eu amo o tempo todo? Será que em todos os momentos vai ser agradável comer esse bolo? E de novo, talvez por você nunca ter se permitido de verdade durante um longo período de tempo, você talvez diga, sim, eu comeria bolo de chocolate todos os dias, o tempo todo, o tabuleiro inteiro. Será mesmo? Quando for já, sei lá, o 5º dia que você tá comendo um tabuleiro inteiro de bolo por dia, será que você vai continuar comendo o tabuleiro inteiro, sabendo que você vai ter um tabuleiro inteiro pro resto da sua vida? Então é aonde que eu começo a entender que a permissão, ela me desacelera. Ela não é pra me acelerar. A permissão não é, passou pela minha cabeça, eu vou comer isso. Ouvi tal comida, tenho permissão, eu vou comer. Muito pelo contrário. A permissão me faz parar um pouco. Ela é meu ponto de partida para analisar a situação. Bom, eu posso comer agora, eu posso comer em qualquer outro momento. Se eu comer esse bolo de chocolate agora, como eu vou me sentir? Por que eu vim pra cozinha em primeiro lugar? Eu vim pra comer alguma coisa? E aí talvez eu vou incluir esse bolo de chocolate, ou vai ser esse bolo de chocolate? Não, eu vim pra cozinha pra encher minha água, né? Eu tava afim de comer alguma coisa, eu tô com fome? Não, eu só vim correndo aqui encher água porque eu tô voltando pro trabalho. Poxa, então será que faz sentido comer agora, ou eu posso deixar pra um momento mais tarde em que talvez eu vou ter mais tempo, que eu vou estar de fato com vontade? Então sou eu conseguir parar um pouco e conversar comigo. Mas eu só consigo fazer isso se eu tenho permissão. Porque se eu sei que eu não posso comer, ou que eu só posso comer naquele momento porque é a refeição livre, eu não vou fazer isso, né? Óbvio que eu vou comer. Eu não vou pensar, porque eu vou estar seguindo simplesmente um pode, não pode. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro pra você o que é se permitir de verdade em frente à comida. E o que isso traz pra gente. Porque se a gente quer melhorar nossa relação com a comida, a permissão é o ponto de partida. Eu preciso ter essa garantia de que a comida não vai fugir, que não vai ter algum momento no futuro que eu não vou poder comer, que ela sempre vai estar disponível pra mim, em qualquer momento, em qualquer quantidade, do jeito que eu quiser. É só eu tendo essa garantia que eu consigo desacelerar e pausar mais, que eu consigo parar e me questionar. Tá, ela não vai fugir. Vai fazer sentido agora? Que quantidade eu quero? Eu acho que eu já tô satisfeita. Talvez eu possa parar por agora, porque a comida não vai mais fugir. E é claro, né, gente? E aí, assim, é um assunto até para um outro vídeo, que se eu tô nesse início de jornada, nesse início de me permitir e com isso descobrindo mais ali, tô com vontade, não tô, isso aqui vai casar bem agora, não vai. É claro que eu vou ter muitos momentos que eu vou falar, não era muito bem o que eu queria agora. Talvez você vai ter muitos momentos de, eu achei que eu queria comer esse bolo agora, mas eu acho que eu peguei só porque eu posso comer agora. Sim, vai acontecer. Lembra que o bolo ainda vai estar brilhando um pouco mais no início? Sem falar que talvez eu tenha parado pra me questionar se eu queria mesmo esse bolo ou não, e eu achei que realmente eu queria. Mas aí eu comi e eu percebi que não era exatamente o que eu queria. Eu acho que nem era vontade. Porque eu estou aprendendo o que é uma vontade. Se eu me restringo, eu não consigo nem identificar o que é uma vontade de verdade. Porque sempre vai ter essa sensação de que a comida vai escapar. Então, se ela tá disponível naquele momento, eu tenho que agarrar, e eu tenho que agarrar com tudo. Então, é justamente praticando essa permissão e esse questionamento que talvez eu vou ter momentos em que eu veja que não era uma vontade, e aí eu falo, então aprendi que isso aqui não é vontade, mas tá bom, vai continuar ali o bolo, pra que ao longo do tempo eu consiga ter mais essa noção e eu consiga ter momentos de, olha, eu acho que eu não tô com vontade agora, então eu vou deixar passar. Permissão é dizer sim, mas também é dizer não. Permissão é simplesmente
importante você saber que a comida não vai fugir. E isso vai te trazer essa capacidade, então, de até deixar a oportunidade passar. Se eu não quiser comer esse bolo agora porque eu só fui ali na cozinha pegar uma água rapidinho pra voltar pro trabalho, mesmo que esse bolo tenha me chamado a atenção ali na hora que eu passei pela cozinha, hoje eu posso dizer não quero agora, porque eu sei que vai existir um momento futuro em que eu vou poder comer. Porque todos os momentos agora são momentos permitidos. São momentos que você pode comer. Então eu consigo até mesmo dizer que vou deixar esse passar, porque eu sei que tem muitos outros logo à frente. Espero que você tenha diminuído um pouco a sua insegurança quanto à permissão. É claro que a gente só vai conseguir, de fato, se sentir mais seguro dela e confiando mais na gente mesmo se a gente começar a praticar e ir passando pelo processo, né? Então é super normal que você tenha esse receio, essa insegurança quanto, ai, mas e se eu me permitir e não der muito bom? E se acontecer muitos exageros? Como eu te disse, a gente vai construir essa permissão. No início também a gente precisa aprender e gerenciando essa mentalidade da dieta que ainda vai tender a aparecer. A gente ainda vai estar sofrendo reflexos da restrição, então tendo talvez esse impulso um pouco aumentado sobre as comidas proibidas. Então é uma construção, é a gente aprendendo com cada momento. Mas eu te garanto que ter permissão em frente à comida é o que vai te propiciar ter paz em frente à comida. Não vou te dar tchau porque eu vou deixar esse outro vídeo aqui pra você ver, mas um grande beijo.